Paz do Senhor, irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto essa noite e eu convido você a louvar o Senhor, a iniciar esse momento adorando ao nosso Deus através da letra dessa canção, que é um convite à adoração. Então vamos juntos louvar o nosso Pai Celestial, aquele que tem cuidado de nós durante todo esse tempo. Então vamos entoar esse louvor ao Senhor. Louvemos ao Senhor, 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 adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, tão santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, tão santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, tão santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, tão santo. Hosana, Hosana, ao nosso Rei. Declare isso. Hosana, 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 ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa
vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, mais uma vez. Hosana, 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 o nosso Rei. Te celebramos, Deus. Hosana, 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 o nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 o nosso Rei. Hosana, 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 o nosso Rei. Glória a Deus. Amém. Saúde da igreja, com a paz do Senhor. Desde já, sejam bem-vindos, né, todos os irmãos, a esse culto. É um culto online, mas nós estávamos até conversando aqui. Os irmãos tomam banho, se arrumam, se maquiam, porque é tudo para a glória do Senhor. Então, desejamos desde já uma boa noite a todos os irmãos, seus familiares, né? Talvez estejamos chegando perto, né, de voltar à nossa rotina, né, de estarmos uns com os outros, aquela famosa e maravilhosa aglomeração que todo mundo gosta, né, e que tem feito tanta falta. Nós conversávamos aqui entre a gente, né, a importância de que nós temos uns para com os outros, né, a nossa presença é tão importante. Então, já queria desde já convidar você a fazer uma oração de agradecimento ao Senhor, de louvor ao seu nome, né. Então, eu convido você a baixar sua cabeça na sua casa e juntamente comigo a gente fazer essa oração. Senhor Pai, Deus querido, Deus amado, Deus de todo o poder, majestade, domínio, controle, a Ti nós oramos, Deus, a Ti nós nos rendemos nessa noite, a Ti nós cultuamos, Senhor, com alegria, Deus, com prazer, Deus, com fervura, Jesus, de Espírito, Deus, na Tua presença. Nós chegamos a este lugar, Senhor, pela Tua permissão, mais uma semana se passou e outra logo se inicia, Senhor, porque a Tua permissão, Jesus, tem nos dado, Jesus, essa alegria, Jesus, de viver, Jesus, mesmo em momentos de dificuldade, Deus, oh Deus, satisfeito, Jesus, com a Tua maravilhosa presença. Nós convidamos o Teu Espírito Santo, a Tua presença majestosa, oh Deus, a podermos, Jesus, aqui entoar cânticos, Deus, louvores, Deus, adoração, Jesus, ao único que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, não somos nada sem a Tua presença e amamos estar diante dela, Senhor. Oh Deus, como diz o salmista Davi, nós meditamos na Tua palavra de noite em busca, Jesus, da Tua presença real, viva, eficaz, que nos transforma, Deus, e que nos apaixona, Jesus, por ela todos os dias. Pai, louvado seja o Teu nome. Seja bem-vindo a este lugar. Nós estamos aqui pela Tua presença. Nós estamos aqui para que o Teu nome seja conhecido, para que o Teu nome, Jesus, seja, Jesus, expandido por todos os lugares, Senhor, por todos os cantos dessa terra, Senhor, até que todos vejam e sintam e percebam, Senhor, quão bom e agradável é, Jesus, aqueles que andam em comunhão, Jesus, com a Tua igreja, em Teu nome, Senhor, esperando ansiosamente pelo dia que o Senhor vier nos buscar como noiva, Senhor, e nós iremos contigo. Até lá, Senhor, nos sustenta, Deus, nos guarda neste lugar, como diz a Tua palavra, Senhor, não nos tire do mundo, mas nos proteja do mal, Senhor. Esse é o nosso maior desejo, é Te adorar, Senhor, é estarmos, Senhor, com nossas vidas devotas ao Teu nome, Deus, à Tua presença, e os nossos joelhos aos Teus pés, Senhor, com muita alegria, com muita, Senhor, satisfação, Senhor, de todo o nosso ser. É assim que nós Te oramos, é assim que eu Te oro, Senhor, é assim que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amados, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 16. Nós iremos ler do verso 23 até o verso 36. E logo em seguida nós iremos fazer nossa oração de confissão de pecados. Tá bom? Eu vou repetir mais uma vez. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 23 ao verso 36. Vou dar um tempinho para o irmão abrir sua Bíblia, tá? Vamos lá, 1 Crônicas 16, do verso 23. Esse é um salmo de Davi, oração de ação de graças. E o verso 23 diz o seguinte: Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte, digam-se entre as nações, reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores dos bosques na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei, salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo diz, amém, e louvado seja o Senhor. Maravilha, irmãos. São palavras fortes. Eu lendo esse texto, meu coração fica muito alegre por ver tudo o que o salmista declara em palavras, né, ao nosso rei. E eu queria convidar você agora a baixar sua cabeça e junto comigo nós possamos fazer uma oração de confissão de pecados e para que com liberdade nós possamos continuar aqui adorando e proclamando o nome daquele que tem todo o poder. Amém? Vamos orar. Senhor, nós, como já foi falado, Senhor, nós estamos aqui neste lugar pela Tua presença e porque nós ansiamos, Senhor, estar com ela todos os dias. Nós também, Senhor, estamos aqui, Senhor, nesse momento específico, Deus, para diante de Ti, Deus, reconhecer as nossas falhas, ó Deus, os nossos pecados, as nossas limitações, Deus, ó Deus, a nossa falta de capacidade, Deus, muitas vezes de gerir aquilo que está na nossa frente, Senhor, aquilo que está, Senhor, na nossa mente, Senhor, e aquilo, Senhor, que está no nosso coração. E por isso, Senhor, sabendo, Senhor, que a nossa carne é fraca, Deus, e que, como diz a Tua palavra, ela não há de se converter, Senhor, mesmo o nosso espírito estando pronto para já estar contigo, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para pedir perdão diante de Ti, Senhor. Para confessar, Senhor, agora, nesse momento, em cada coração, Senhor. Confessar, Senhor, o mais obscuro, Senhor, do nosso ser, Senhor. Para que, Senhor, haja luz, Senhor, em nós. Para que nós possamos nos tornar, como diz a Tua palavra, sal e luz para essa geração, para essa nação, para esse povo, Senhor, para esse mundo. E nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da intervenção do Espírito Santo em nós. Nós precisamos, Senhor, ser transformados, libertados, Senhor. Nós precisamos, na verdade, nascer de novo, como diz a Tua palavra, Senhor, ao ponto a que tudo aquilo que nós éramos, Senhor, seja deixado para trás, Senhor, lá no mar do esquecimento, Senhor. Não como se o Senhor tivesse amnésia, Senhor, mas pelo simples fato, Deus, de quando o Senhor olha para nós, o Senhor lembra da cruz, Senhor, e a cruz é o escândalo, Senhor, oh Deus, do Teu amor, da Tua graça, Senhor, derramada, Senhor, e subjugada, Senhor, ali naquela cruz, Senhor, para que nós tivéssemos, Senhor, vida e vida em abundância. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te bendizemos, Deus, com todo o nosso ser, Senhor, nós queremos Te adorar, Senhor, e se for para isso, Senhor, nós faremos como Paulo, Senhor, nós iremos, Senhor, maltratar a nossa carne, Senhor, o nosso corpo, Deus, para que quando nós viermos falar o Teu nome, não sejamos nós desqualificados, Senhor, com os nossos egos, Senhor, e com os nossos problemas. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos mais uma vez, Senhor. Deus, que a Tua misericórdia se renove nesse momento sobre nossos corações, Deus. Se há em nós nesse momento, Senhor, desesperança, tristeza, fraqueza, Pai, tira, Pai.
Deus, nos completa, Senhor Jesus, com um perfeito amor, Deus, que a Tua palavra tanto nos ensina, Senhor. E mostra para essa geração, Senhor, mostra para nós, Senhor Jesus, para os nossos familiares, quão perfeito amor é o Teu, Senhor. O único amor ágape, Senhor, o único amor verdadeiro que nós podemos confiar. Nós podemos confiar perpetuamente em Ti, Senhor, sem tirar, Senhor Jesus, nenhuma só vírgula de tudo aquilo que o Senhor escreveu, Senhor. Porque a Tua palavra nos afirma que Tu não és homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa das Tuas boas promessas derramadas sobre nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelos nossos antepassados, Deus, por Abraão e por tudo aquilo que o Senhor prometeu a essa geração através do Teu Filho, Senhor. E nos perdoa, Senhor, para que nós possamos alcançar, Senhor, tão perfeita presença que é a Tua, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Perdoa, mais uma vez, Senhor, eu falo, perdoa as nossas falhas nessa noite, Senhor. Limpa o nosso coração. E que a partir desse momento, Senhor, a nossa adoração, Senhor, ultrapasse esse teto, Senhor, e chegue aos Teus olhos, Senhor, aos Teus ouvidos, Senhor, às Tuas narinas, Senhor. E assim, Senhor, o Teu povo seja renovado com a Tua esperança, com o Teu poder, Deus, e com a Tua graça. É assim que eu te oro, é assim que eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, faça a sua cadeira aí, seu sofá, e vamos louvar o Senhor, tá bom? Amém. Então vamos continuar o culto, louvando ao Senhor. A gente tem experimentado uma privação do culto público, uma privação muito penosa para quem nunca experimentou isso na vida, né? Para quem costuma há anos estar rotineiramente na casa do Senhor, louvando a Ele. Desde o dia 17 de fevereiro, nosso último culto foi dia 17 de fevereiro, um culto de oração, antes do feriado do dia 19 de março, 17 de março, último culto. E eu estou aqui na igreja pela primeira vez, né, de volta, e mesmo sem a igreja, ainda assim é uma sensação muito especial de estar aqui. Então, quando você voltar a poder estar na casa do Senhor, você vai sentir a atmosfera desse ambiente, não do ambiente físico, né, mas do que isso simboliza para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para a nossa família em Cristo, né? E eu sei que no meio dessa privação do culto público a gente passa por dias de apatia, dias mais tristes. Às vezes a gente nem participa, algumas pessoas nem conseguem participar do culto, né? Vão deixando. E eu convido você a não se acostumar com isso, né? A letra da canção que nós vamos cantar agora diz que o Senhor é bem-vindo aqui. Então, invoque a presença do Senhor aí onde você está, na sua casa, no seu sofá, na sua cama, com a sua família. Peça para que o Espírito Santo venha como fogo consumidor, fazer você queimar, fazer você arder aí na sua casa, de amor pela presença do Espírito Santo, de amor pela igreja, para que, se você não tinha esse zelo e esse compromisso com a casa do Senhor, com a congregação, que você passe a ter quando nós encerrarmos esse período de isolamento social. E mais que isso, nós vamos clamar para que o Senhor rompa os céus através da letra dessa canção, porque esse é o nosso maior desejo. Mais do que terminar a quarentena, passar esse período, nós queremos ver o Senhor rasgando os céus, voltando para buscar a sua igreja. Então vamos clamar com alegria, com efusão de espírito, que isso aconteça o mais breve possível, na nossa geração, se possível. Então louve conosco, se alegre aí na presença do Senhor. Tu és bem-vindo aqui, e em nosso coração toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor.
Espírito, te queremos, Deus, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Visita cada lar, Senhor, visita cada família, Deus. Aquele que está só, aquele que está com seu cônjuge, aquele que está com seu filho, que ele se sinta aquecido pela presença do Senhor, Pai. Nós clamamos, vem, Jesus. Que se abre os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abre os céus, o teu reino vem. Prepara-nos para esse encontro contigo, Pai. No nosso Deus, que se abre os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abre os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Vamos declarar mais uma vez. Que se abre os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abre os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, grande Deus. Oh, 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 aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Amém. E ainda no mesmo espírito de louvor, nós vamos fazer a reflexão que diariamente nós precisamos fazer acerca do sacrifício de Cristo por nós, do sacrifício vincário de Jesus por nós, que se colocou no nosso lugar como sacrifício. E eu convido você a encontrar gratidão nessa reflexão. Era para ser eu naquela cruz, era para ser você naquela cruz. Nenhuma das nossas dores, em virtude disso, se compara às dores que Jesus sofreu por nós. Então vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar nos nossos sofrimentos, vamos nos alegrar nas nossas privações. Eu sei que não é fácil, isso é desafiador, mas
mas nós precisamos nos alegrar nos sofrimentos do presente, porque eles não se comparam à glória do porvir que nós temos, porque Cristo morreu na cruz por nós. Então vamos louvar. Por esse amor que nós não merecemos, Deus, por esse amor incondicional que nos fortalece no dia da angústia, Deus. Por
Deus. Abra suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Faremos uma leitura dos 14 primeiros versículos deste capítulo. Eclesiastes, capítulo 3. Do versículo 1 até o 14º versículo. Vamos ler então a palavra de Deus. Eclesiastes 3, os 14 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para que eles os exercite. Tudo fez formoso no seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Diga amém para a santa palavra de Deus. Quero pregar hoje sobre a difícil tarefa de administrar a vida. Nós acabamos de ler uma leitura bíblica, Salomão falando sobre o tempo. Há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Essa é o tema do capítulo 3, Salomão falando sobre a questão do tempo. Salomão, filho de Davi. Você encontra a história desse rei de Israel nos livros dos reis, no livro de Crônicas. Ele escreveu 3 livros, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. E agora nós vamos ouvir algumas premissas no que diz respeito ao tempo. Primeiro, o tempo não se administra a vida. Não se economiza tempo hoje para deixar algumas horas para amanhã. Se administra a vida, mas não se administra o tempo. Deus deu um tempo de 24 horas para todos nós. Nós temos todos a mesma capacidade de usufruir deste tempo de 24 horas. A Bíblia fala sobre tempo, uma palavra grega que define tempo de duas maneiras. A palavra cronos, que é o tempo humano, e kairos, que é o tempo de Deus. E agora então vamos para o tema propriamente dito, a difícil tarefa de administrar a vida. Como o assunto é sobre o tempo, a primeira coisa que nós precisamos fazer como igreja, a igreja ela é dotada de inteligência espiritual, cabe a ela saber discernir o tempo. É profético o texto que nós acabamos de ler. Nós vivemos 3 momentos do tempo que Salomão falou, há mais de quase 2.500 anos atrás, ele falava sobre esse período. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. No versículo 2 ele diz, há tempo para morrer. Não é que ele estava profetizando tanta morte nesse coronavírus agora, mas nós estamos vivendo um tempo de morte. Não temos como escapar dessa parte quando Salomão escreveu, há tempo para todo propósito debaixo do sol. Tempo para morrer, e nós estamos vivendo esse contexto de morte hoje. Salomão não perde nesse elemento profético, quando ele escreveu o texto de Eclesiastes. Versículo 4 ele diz, é tempo de chorar e tempo de prantear. Não é chorar por chorar, porque quando a gente chega a prantear, é porque o choro está além do limite, do choro comum. É hora de prantear, é aquele choro que as pessoas não se deixam consolar pela perda, às vezes, dos seus entes queridos, que é o momento que nós estamos vivendo hoje nessa pandemia. Então Salomão não errou quando a Bíblia é um livro também muito profético, a Bíblia Sagrada. Há tempo para morrer, nós estamos vivendo esse momento. Há tempo para chorar e há tempo para prantear. No versículo 5 diz, há tempo para afastar-se de abraçar. Nós estamos vivendo um tempo que é proibido abraçar uns aos outros. Então a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não existe um livro mais atualizado do que a Bíblia Sagrada.
Como é que ela consegue vencer tempos, épocas, sem perder a sua atualização, né? A sua contextualização? Um livro altamente contextualizado, que acompanha a própria história, né? Porque é um livro inspirado pelo próprio Deus. Nós vivemos 3 momentos quando Salomão profetizou, escrevendo o livro de Eclesiastes. Há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Tempo para morrer, tempo para chorar, tempo para prantear e tempo para afastar-se de abraçar. Nós somos proibidos de abraçar, de beijar uns aos outros, né? A Bíblia é um livro altamente atualizado no que diz as profecias pregadas neste livro. Jesus dizia, pregando para uma grande multidão, ele dizia nesses termos: as multidões, quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Jesus disse: hipócritas, sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu. Como é que vocês não sabem avaliar o presente? O que Jesus estava querendo dizer com isso? As pessoas têm uma facilidade, né, diante de uma leitura empírica, de saber quando vai chover, e pelo vento saber que hoje vai fazer calor. Israel estava totalmente desinformado da era messiânica. Era isso que Jesus estava chamando a atenção dos judeus, as grandes multidões. Vocês entendem de cronologia, do tempo, né? Vocês entendem de tudo isso, das coisas corriqueiras do dia a dia da vida. Mas chegou a era messiânica e vocês não compreendem nada sobre isso. O apóstolo Paulo, depois de que passou por um processo de conversão, ele percebe, ele tem uma leitura do Kairos, do tempo de Deus, lá em Gálatas 4:4, quando ele disse: vindo, porém, a plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido segundo a lei. Onde é que Paulo se firma para dizer isso? Que Jesus veio no Kairos, no tempo próprio de Deus? Porque Paulo associa a vinda de Jesus a Gênesis 3:15, que é o descendente da mulher. A missão que nasce no coração de Deus, Deus profetizara sobre esse momento muito importante da chegada do Messias. Jesus chama os judeus de hipócritas. Vocês têm todos os oráculos, vocês têm a lei, vocês têm os profetas, e vocês não sabem nada sobre a era messiânica. Vocês entendem de cronologia, entendem do tempo, cronos, que é o tempo humano, entende, sabe quando vai chover, sabe quando vai fazer calor. De tudo isso vocês entendem, mas menos entendimento sobre o que diz respeito à vinda do Senhor Jesus. Cabe à igreja avaliar o tempo presente. Nós temos inteligência espiritual para sabermos lidar com esse momento tão adverso. Precisamos ter cuidado com os falsos profetas. É profeta demais que se levanta numa pandemia como essa, né? Cada um quer explicar a razão desse vírus. Não tem explicação para isso. Como igreja, nós temos que buscar discernimento espiritual na palavra. Eu preguei um sermão, acho que não sei que domingo foi que eu preguei, sobre aquele sermão escatológico de Jesus, quando ele fala de coisas espantosas. Está dentro aí essa pandemia de coisas espantosas, coisa que ninguém jamais esperava. Ela não sinaliza a vinda de Cristo, mas ela também faz parte desse pacote escatológico da vida de Jesus. Cabe à igreja estar em vigilância a qualquer momento desse. A trombeta do Senhor pode tocar. Segundo lugar, como administrar a difícil tarefa de administrar a vida. As calamidades são lutas pedagógicas da parte de Deus. O que eu aprendo com isso? As calamidades são lutas pedagógicas da parte de Deus. Essas lutas são um meio de Deus nos tirar da inércia, dessa acomodação. Eu não entendo isolamento social, eu entendo um período de treinamento, de capacitação que Deus está promovendo para a sua igreja. Nós estamos passando por esse momento de capacitação, estamos aprendendo mais a amar a Deus, estamos aprendendo a orar mais, aprendendo a ler mais a Bíblia, né? Aprendendo a valorizar mais a família. Nós estamos num momento muito pedagógico da parte de Deus. Eu gosto mais dessa palavra pedagógica. Deus não está interessado simplesmente em nos castigar, nos maltratar. Não é isso. Às vezes, quando nós respondemos pela lei da semeadura os nossos erros, mesmo assim Deus pedagogicamente está nos treinando, né? Nos capacitando, formando o nosso caráter como discípulo de Cristo Jesus, para nos tornar mais fiéis, mais maduros na nossa caminhada. Deus é tão pedagógico que Ele fez de propósito que o povo de Israel caminhasse 40 anos no deserto. Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 3. Olha como Deus tem os seus propósitos. Ele disse para Moisés, e falando para o povo de Israel:
Ele te humilhou e os deixou ter fome, para depois te sustentar com o maná que nem vocês nem os antepassados conheciam, só para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus é possível o homem viver. Você vê que Deus é muito pedagógico. O que Deus quer nos ensinar nessa pandemia? Nós vamos aprender, estamos aprendendo lições maravilhosas nesse isolamento social. Como estamos aprendendo? As calamidades são lutas pedagógicas da parte de Deus para nos tirar da inércia, para promover uma capacitação na formação do nosso caráter, para nos tornar melhores discípulos e discípulas de Cristo Jesus. São nas lutas que nós oramos mais. São nas lutas que nós buscamos mais entendimento na palavra. São nas lutas que nós vivemos mais esse momento de comunhão uns com os outros, né? Mesmo distante do templo. Mas o pessoal de vez em quando fala pelo celular, fala pelo zap, e a gente procura viver em comunhão, ora uns pelos outros, às vezes, através desse instrumento, né? São nas lutas que nós oramos mais, lemos mais a palavra e buscamos mais a direção de Deus. Quando nós estamos assim mais ou menos perdidos na nossa caminhada, nós oramos mais, pedimos direção. O que diz o livro de Tiago? Tiago disse: quando você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente e não passa em rosto. Então nós temos recursos espirituais de como lidar com esse momento tão adverso na vida que nós estamos passando nessa pandemia. Terceiro lugar, como administrar a vida? A fonte do milagre é o próprio Deus. O milagre, quando é que o milagre se estabelece na nossa vida? Principalmente no momento desse que nós estamos vivendo. O milagre só acontece quando todos os recursos humanos, ele foge de nós, da nossa alçada. Nós não temos recursos humanos para resolver certos problemas. Não temos vacina para o vírus, né? Não sabemos como lidar, o povo, a saúde não sabe como lidar com esse vírus. Então nós precisamos de quê? De um milagre. Só Deus pode nos livrar. Eu sempre tenho falado, nós vamos ter que usar álcool, ter que usar as máscaras, tudo direitinho, mas irmãos, o livramento vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que diz o Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem o socorro. A parte humana nós temos que fazer. Quando tudo foge da nossa alçada, do nosso controle, Deus abre o mar. Quando tudo foge do nosso controle, é Ele que derruba as muralhas de Jericó. Foi assim que aconteceu quando Josué estava encurralado, o rio Jordão, né, cheio nas ribanceiras, e Deus abriu o mar. Quando ele está diante das muralhas que não podia transpor, foi Deus que derrubou as muralhas. Quando ele chega para Lázaro, que em estado de putrefação há mais de 4 dias, e Maria chorava, e Marta chorava, os amigos de Lázaro choravam. Quando o recurso humano ele é escasso e não há mais possibilidade, Deus entra e ressuscita Lázaro. Essa é a beleza do nosso Deus. O milagre é algo da alçada de Deus, não faz parte da igreja. A igreja só entra com a oração, com clamor, pedindo misericórdia. Mas é Deus que no Kairos, no tempo dele, entra com essa ação. É a mulher do fluxo de sangue dizendo: se pelo menos eu tocar em suas vestes, eu vou ficar curada. Não deu outra. Ela tocou e recebeu o poder de Deus. O milagre só acontece quando nós não temos condições de resolver certas questões. É o nosso Deus que ressuscitou Lázaro, é o mesmo que ressuscitou a filha de Jairo, porque não havia mais possibilidade, né? Alguém chegou até para Jesus já no meio daquela multidão e disse assim: não vai mais não, porque ela já morreu, né? A mesma coisa falaram quando ele esteve lá naquele túmulo, quando ele chega para ressuscitar Lázaro. Ele disse: ele já cheira mal há mais de 4 dias, mas não há problema para Jesus, não. Nada é impossível para o nosso Deus, né? Ele disse para Maria: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e o que vive e crê jamais morrerá. É assim que funciona nas coisas do Kairos, no tempo de Deus. Por maior que seja a crise, nós não podemos, como cristão, negociar a nossa fé. Nossa fé não se negocia de maneira nenhuma, né? Quando fala em não negociar a fé, o que eu lembro dos 3 amigos de Daniel, né? Quando Nabucodonosor fez aquela estátua, e quem não se ajoelhar vai para a fornalha de fogo ardente. E a gente sabe pela história bíblica que eles não se ajoelharam. Falaram para Nabucodonosor: manda chamar os 3. Foi o que ele disse? Viva o rei para sempre, né? Com reverência à autoridade, respeitando a autoridade. Ele disse: vocês estão sabendo que se não se prostrar agora, eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e vocês vão ter que se dobrar diante da estátua que eu fiz. Ele disse... E ele ainda disse mais, Nabucodonosor: e eu quero ver se o Deus que vocês celebram há de salvar.
ou livrar vocês das minhas mãos. Ele disse, se Deus quiser nos livrar, Ele pode. Se não quiser, a gente não se ajoelha de maneira nenhuma. É isso aí que eu estou dizendo. Nós não podemos negociar a nossa fé numa crise como essa. Nós somos o povo de Deus, um povo de propriedade exclusiva dEle, amado por Ele, eleitos por Ele, predestinado para a salvação. Não podemos, num momento como esse, baixar a guarda de jeito nenhum no que diz respeito à nossa fé. Quarto lugar, existem coisas que eu posso realizar no Cronos e tem coisas que só se realiza no Kairos, que é o tempo de Deus. Eu posso planejar me casar, no meu caso, de outras pessoas que podem planejar isso. Pode planejar vender seu apartamento para comprar uma outra casa, um sítio qualquer. Você pode planejar isso. Isso é Cronos, o tempo de Deus. Mas a resposta certa só vem do Senhor, porque diz assim a palavra: o homem pode fazer plano, o ser humano pode planejar, mas a resposta certa vem do Senhor. Quantas vezes tem mães que oram pelo filho, não sei quanto tempo, isso é o Cronos, você está orando no seu tempo, se ajoelhou na sua casa, traz meu filho da bebedice, traz meu filho da prostituição, tira meu filho desse ambiente de amizade e tudo mais. No dia que ele aceita Jesus como Salvador, ele sai do Cronos para o Kairos, porque é no tempo de Deus as suas orações foram respondidas. Então eles estão sempre em sintonia, o Kairos com a vontade do nosso Deus. Quinto lugar, como administrar as turbulências da vida? Como viver esse momento tão complexo, tão difícil que nós estamos vivendo hoje? Como administrar as turbulências da vida? Essa palavra turbulência, ela é geralmente usada no contexto aéreo. Quem já viajou de avião sabe muito bem que quando o avião chega a uma certa altura e às vezes de repente ele passa por algumas turbulências. O que são as turbulências? É quando você está sentado na cadeira e você começa a se deixar sacolejar naquela cadeira, começa a balançar você naquela cadeira. Você está vivendo umas verdadeiras turbulências. As turbulências têm um determinado controle. O avião foi construído para aguentar as turbulências, mas chega um certo momento que ele aguenta. Mas o piloto automático não resiste, ele fica querendo sair do rumo. O que faz o comandante? Tira do piloto automático e ele assume o comando da aeronave. Então não temos lições a ser aprendidas na turbulência, né? Eu fui convocado por Deus para ser forte, para aguentar as turbulências. Fui construído como um avião, ele é construído para resistir às turbulências. E o piloto sabe muito bem que tem um piloto automático fora dele, que ele anda tranquilo, traça o rumo e vai embora. Mas quando as turbulências elas são pesadíssimas, né? Pesada demais, o piloto é obrigado a deixar o piloto automático, e ele mesmo é o piloto e assume o comando da aeronave. Duas lições eu aprendo aqui, como administrar as turbulências. Primeiro, nós fomos criados por Deus para resistir às turbulências, às calamidades e às pandemias da vida. Vou provar isso biblicamente agora. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Não há pandemia além da fé da igreja. A pandemia não pode deixar que o crente ele se desmorone, ele sucumba num processo como esse. Jamais, porque a aflição não pode ser maior do que a fé. Quando o crente está para se deixar sucumbir numa situação dessa, Deus entra com providência. Deus entra com providência. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Fomos criados para resistir às turbulências da vida. Paulo disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Paulo, ninguém sofreu mais do que o apóstolo Paulo. Só Jó, Jesus sofreu mais do que ele. Mas o currículo do apóstolo Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Muito sofrimento, muita peia passou o apóstolo Paulo. Paulo tinha uma leitura sobre a tribulação, que ele diz assim: essa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Paulo disse: quanto mais sou atribulado, quanto sofrimento mais eu passe, mais serei promovido na dimensão celestial. Esse é o apóstolo Paulo. As tribulações para ele tem uma leitura da tribulação como uma leve e momentânea tribulação. Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz assim: ora, nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Ainda temos espaço para mais 22 dias
que é que nós temos aí para voltar, né, as atividades da igreja. Eu não sei nem se volta 100%, ou é 50%, mas temos 22 dias ainda para frente. Já estamos com mais de 2 meses nesse sofrimento. A Bíblia diz assim: segura firme, igreja, vocês ainda não chegaram a resistir até o sangue. Sabe por quê? Porque Hebreus está se referindo ao Getsemane. E está falando que Jesus, ele é o exemplo maior para a igreja. Naquele momento era tão difícil o seu sofrimento, que Jesus disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não fique no crivo da minha vontade, mas na tua vontade, ó Pai. E diz que o seu suor era como sangue que saía dos seus poros. Por isso, Hebreus, tomando o exemplo de Jesus. Igreja, aguenta firme nessas turbulências, nesse momento dessa pandemia. Aguenta firme, porque ainda há espaço para a gente aguentar. Porque não temos que resistir até o sangue. Ainda não chegamos a essa dimensão. Ainda há espaço para que a igreja glorifique o Senhor nessas tribulações. 6º lugar, nossa vitória diante da calamidade é uma questão de obediência. É uma questão de obediência. Onde eu vou buscar exemplo para isso nas Escrituras? Sobre a vida do líder Josué, um homem que passou por momentos adversos na sua vida, assumiu Israel no lugar de Moisés. Moisés estava morto quando ele assumiu o comando de Israel. Ele tinha o Jordão para ultrapassar, as muralhas de Jericó, e tinha a incumbência de introduzir todo o povo de Israel na terra de Canaã, para cumprir a promessa que Deus fizera aos descendentes de Abraão. Olha as palavras que Jesus disse para Josué. Tudo, a nossa vitória, ela depende da nossa obediência. Ele disse para Josué: ser forte e muito corajoso. Tenha cuidado de fazer segundo a lei que Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não cesse de falar no livro dessa lei. Agora olha as promessas para quem obedece a Deus. Olha o que Deus prometeu. Se você agir dessa forma, se nas tribulações do dia a dia a igreja responder ao Senhor com obediência à sua palavra, olha as promessas que Deus tem para aquele que obedece. Ele disse: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Farei prosperar o teu caminho e tu serás bem-sucedido. Vale a pena obedecer a Deus. A ordem de Deus nessa pandemia não é medo, não é ansiedade, mas é se colocar diante de Deus como alguém que tem fé e que sabe que logo mais essa calamidade vai passar, essa crise vai passar. Deus está no controle de toda essa situação. Ninguém pega Deus de surpresa. Ele sabe todas as coisas e as razões desse sofrimento que nós estamos passando, a nível de Brasil, a nível de igreja também. Deus sabe todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus decretos. Eu encerro o sermão dessa noite dizendo para mim, para você e para toda a igreja, o pessoal que está em casa também: você quer ser vencedor? Como administrar bem a sua vida particular e como cristão? Se inspire nos heróis da fé. Todas as vezes que eu estou assim meio para baixo, tem aqueles dias meio ruim, aí a gente começa a lembrar quem foi Abraão, o herói da fé. Você precisa fazer uma leitura de como foi Jacó, a caminhada de Jacó. Como é que Daniel viveu naqueles tempos tão adversos, né? na Babilônia, na Pérsia. E ele conseguiu vencer os seus inimigos, né? Teve que ir para a cova dos leões, mas ele mostrou o Deus que ele confiava. Então nós temos referências importantes na Bíblia Sagrada. Quando estivermos para baixo, precisamos nos inspirar nos heróis da fé. Aqueles que venceram obstáculos na vida porque tinham fé no nosso Deus. E eu vou encerrar pela segunda vez. Eu lembro perfeitamente quando Davi se ofereceu para matar o Golias. Saul tentou desanimar Davi, dizendo: você é muito jovem, ele é campeão de guerra. Olha o cartel do Golias para o seu, pastor de ovelhas. Sabe o que ele fez? Ele foi fazer uma leitura, ele fez uma leitura do passado e achou Deus e disse para Saul: quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, veio um leão e eu matei. Apareceu um urso querendo tragar, eu matei. Matei um leão e matei um urso. Será assim esse incircunciso? Nas minhas mãos. Olhe para o passado e procure achar Deus. Deus sempre foi solidário. Se Deus nos livrou de outros momentos adversos no passado, Ele será solidário nessa pandemia. Não estamos só.
A igreja do Senhor Jesus tem Deus do seu lado. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de muita paz, de muita alegria, de muita esperança, e vamos orar para que logo mais estejamos juntos aqui no templo para momentos de celebração e de louvor ao nosso Deus. A igreja, meus amados irmãos, vamos orar pela nossa irmãzinha Maietê, é a filha da pastora Alessandra, né? Vamos por uns 10 dias, nossa irmã está no hospital, sentindo muita dor, já tomou remédio, de vários tipos de remédio, e as coisas não têm funcionado bem. Então nós convocamos toda a nossa igreja, né, o presbitério, muitas igrejas já estão orando pela nossa irmã, ela tem uns 8 anos de idade, e a Alessandra está lá, uns 10 dias no hospital, e o momento agora também não é muito próprio, né, com esse coronavírus. Vamos orar para que Deus dê libertação à nossa irmãzinha, e que ela volte logo mais para casa com toda a saúde, é o nosso desejo. Amanhã, Cartas de Deus, né? Segunda-feira, a partir das 10 horas, tem Carta de Deus. Os irmãos que têm assistido, está disponível amanhã a partir das 10 horas. Vou convidar a presbítera Amanda para encerrar o culto dessa noite com a bênção apostólica. O microfone dela é... Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e que o amor de Deus, que o amor do nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam com vocês, fortalecendo cada um de vocês e todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra. Deus abençoe, tenham uma boa semana, em nome de Jesus.